Fala pessoal, bom dia, aqui quem fala é o professor Wellerson. Hoje eu vou fazer um resuminho para vocês do que é a Idade Média, beleza? É um tema importante, praticamente em 1000 anos de história, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, bora lá! Primeira coisa que a gente tem que falar é o que é a Idade Média. A Idade Média nada mais é do que um período histórico, aquele que foi dividido naquela linha do tempo que todo mundo já está acostumado com ela, lembra? Idade Antiga, na verdade, começa com a pré-história, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. O nosso foco agora vai ser esse período que nós chamamos de Idade Média. Ele começou no século V e vai até o século XV, então aproximadamente aí 1000 anos de história. Esse período ele é muito grande, então a gente costuma dividir ele em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é um período de formação do feudalismo, de mudanças nessas estruturas. Quais mudanças, professor? Vocês lembram que quando a gente fala da Idade Antiga, a gente estuda vários povos, os egípcios, mesopotâmicos e as civilizações clássicas, né, Grécia e Roma. E o Império Romano ele deixou de existir quando um dos povos bárbaros ali para os romanos, entre aspas, né, invadiram o Império Romano e acabaram destronando o último imperador romano, Rômulo Augusto. Beleza. Quando isso aconteceu, ou na verdade um pouco antes, quando o Império já estava enfraquecendo, quando já havia a crise do Império Romano, as pessoas estavam se ruralizando. Lembra que muitas pessoas se sentiam inseguras nas cidades por causa das guerras, dos ataques, e eles já buscavam algumas pessoas, alguns patrícios que tinham terras para poder viver nelas. Aquele esquema que a gente falou do colonato, né? Beleza, então essa base aí de ruralização, de viver mais próximo da terra, já é um início ali dessa formação da Idade Média, do feudalismo. Ali no Império Romano, no final do Império Romano, nós já encontramos características dessa Alta Idade Média. Então a gente pode falar que a Alta Idade Média é um período de formação do feudalismo, de uma sociedade rural, de uma sociedade baseada, né, na agricultura, na criação de animais, onde havia inúmeros problemas, né, relacionados à falta de segurança, a guerras, a ataques. Então muitas pessoas acabaram se tornando servos, né, de quem tinha propriedade de terra. Então aí nós já estamos falando da Idade Média. Se eu falar, professor, qual que era a economia dessa Idade Média? Nesse início a gente pode falar que era agricultura e criação de animais, agricultura e pecuária. Comércio era quase inexistente, a moeda praticamente desapareceu porque havia muito medo de ir para a cidade fazer comércio, de ser assaltado no meio do trajeto. Então os feudos, né, eles produziam quase tudo que eles necessitavam. Beleza? Essa era a economia. Na sociedade, nós temos no topo da pirâmide o clero, de baixo a nobreza, e os servos, né, os camponeses. O clero, que são os membros da Igreja Católica, né, é o grupo mais importante dessa Idade Média, que tem mais poder, mais riqueza, e à medida que o tempo passa, a Igreja Católica vai recebendo terras de doação dos nobres, vai recebendo doações de fiéis nobres. Então a Igreja Católica vai cobrando dízimo, ela vai acumulando riquezas durante toda a Idade Média. Por isso ela se torna uma instituição tão importante. Tá? A Igreja Católica ela vai controlar a leitura, a escrita, vai preservar textos antigos, vai ser importante para cuidar dos doentes, para poder cuidar dos órfãos, né? As primeiras instituições educacionais também estão relacionadas ali na Idade Média com a Igreja Católica, beleza? Então tá, nós temos o clero, já falei a importância dele, né? Temos os nobres que recebem terras ali dos reis, o rei também é um nobre, né? Os senhores feudais, marqueses, condes, os cavalheiros, porque quem lutava na Idade Média era só cavaleiro, era só nobre, né? E os servos que trabalhavam. Na prática a gente pode definir assim: o clero, ele ora, ele cuida da vida espiritual e também auxilia em questões políticas os nobres. Os nobres lutam, protegem as terras e os trabalhadores, né, e os camponeses, eles trabalham. Qual é a diferença de um servo para os nobres e o clero? A terra. O servo não tem a terra. Já o nobre e o clero, sim, eles têm terra. Terra era uma distinção social.
Quem tinha terra tinha poder. Hoje em dia, até pode ser assim, né? Um grande fazendeiro, pessoas que têm muitas terras, também têm um certo prestígio social, também têm muitas posses e riquezas. Só que naquela época, a terra era a única forma de ser, vamos dizer assim, importante, tá? Quem tinha terra tinha prestígio, tinha poder. Quem não tinha, eram servos que infelizmente tinham que trabalhar e trabalhavam nas terras que não eram deles. Então, o que eles produziam também não era deles, tá? Por isso que os servos pagavam tantos impostos. Talha, corvéia, mão morta, captação, pagavam dízimo também para a Igreja Católica, né, 10%. Todos esses impostos aí, os servos pagavam porque não tinham terra. E a única forma de sobrevivência, eles aceitavam essa condição de vida porque eles não tinham para onde ir, né? As cidades eram perigosas. Era o feudo, essa estrutura que dá nome a esse sistema que a gente chama de feudalismo, era a única forma de sobrevivência, tá? Então falamos aí da economia, falamos da sociedade, dessas três categorias aí, né? Lembrando que os servos, né, eles trabalhavam nas terras, mas elas não eram deles, tá bom? Outra coisa importante também é que os nobres, o rei era nobre e os senhores feudais também. Só que o rei, ele dividia o poder dele com os nobres. Então, na prática, o poder na Idade Média era descentralizado, né? O rei tinha o poder, mas ele dividia com vários senhores feudais. Então, na prática, os senhores feudais tinham muito poder, talvez tanto quanto o rei, dependendo da região. Tá? Então o senhor feudal era muito importante na Idade Média. Por isso que a gente fala que o poder na Idade Média é descentralizado, muito diferente do Império Romano, por exemplo. Beleza? Então tá, economia, sociedade, a política, já comentamos que era um poder descentralizado, os reis governavam, forneciam proteção e os senhores feudais cuidavam das terras, cobravam os impostos dos servos. Caso o rei precisasse do exército, era o senhor feudal que organizava os exércitos, os cavaleiros e mandava para o rei para poder defender, lutar em alguma guerra, tá? Então havia uma relação ali de fidelidade do rei com os senhores feudais, né? Era aquela prática de homenagem e investidura. Quando um rei doava a terra para o nobre, ele fazia ali uma homenagem, havia uma homenagem que o suzerano, né, doava a terra, que era o rei. O vassalo era quem recebia. Então, o suzerano doa, vassalo recebe. O vassalo jurava fidelidade. E o suzerano, o rei no caso, dava ali uma investidura. Um documento, um objeto que representava ali uma terra, um saquinho de terra, alguma coisa do tipo. Para mostrar para todo mundo que realmente ele tinha doado a terra para aquele nobre, tá? Então, economia, política, sociedade, a cultura. Nós já falamos que a Igreja Católica era muito importante. Então, na cultura, nós podemos falar que a Idade Média era um período, né, teocêntrico, ou seja, Deus estava no centro de todas as explicações. Uma chuva, uma doença, uma vitória na guerra, tudo estava ligado a essa explicação religiosa, teológica, ligada a Deus. Beleza? Tinha também a Igreja Católica, controlava, vamos dizer assim, ideologicamente, né, aquele período através do Tribunal da Inquisição, né, que era um tribunal religioso que julgavam as práticas das pessoas. Né? Por exemplo, se a pessoa tivesse praticado uma heresia, ela poderia ser condenada inclusive à morte. Pessoa que heresia? Era tudo que era diferente da verdade oficial que a igreja colocava. Exemplos de heresia: bruxaria, homossexualismo, práticas judaicas, tudo isso, né, eram consideradas heresias. E as pessoas que praticavam poderiam ser, inclusive, mortas. Tá? Então, olha só, falamos de política, economia e sociedade nessa Idade Média. Professor, eu já ouvi falar que tem muitos castelos na Idade Média, é verdade? É verdade. Os castelos serviam de proteção, né, em caso de ataques, de invasões e, claro, também era a casa do senhor feudal, dependia da riqueza do senhor feudal, das posses que ele tinha, maior, melhor, mais eficiente e elaborado era esse castelo, tá? Então, esse castelo ele era importante. E a estrutura onde as pessoas viviam, professor, era o chamado feudo. Pensa no feudo como uma grande fazenda, que tinha um castelo no centro, tinha as terras do senhor feudal, chamada de terras senhoriais,
Tinham as terras dos servos, chamadas de terras servis, e as terras comunais, que eram terras onde os servos e nobres pegavam madeira, onde os nobres faziam as caçadas, onde tinham o pasto, tá bom? Então, o feudo era a estrutura onde as pessoas viviam durante a Idade Média. Então, feudalismo é um modo de viver rural, sem comércio, baseado na agricultura, na pecuária, com forte presença da Igreja Católica, com pouco poder do rei e um poder bem descentralizados, com forte ação do senhor feudal. Isso tudo é essa estrutura que a gente chama de feudalismo, beleza? E nós podemos falar também que um dos reinos importantes era o reino dos francos. Nós falamos sobre ele, né? A dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. Teve o rei Carlos Magno, que foi importantíssimo, fez muitas alianças com a Igreja Católica, expandiu o reino dos francos, né, e começou a estabelecer essa relação com os nobres de doação de terras em troca de favores, fidelidade e assim por diante. E nós falamos que nesse período inicial também, a Europa foi assolada por diversas invasões dos povos chamados vikings, né, que eram normandos na verdade, porque viking seria mais uma atividade do que um povo. Né? Mas enfim, esses povos chamados vikings aí, eles invadiram a Europa, conquistaram várias terras e eram muito temidos, porque eram guerreiros, eram fortes, né? E causaram, vamos dizer assim, um terror muito grande na população europeia daquela época. Por isso que a Idade Média, inicialmente, foi esse período de ruralização. As cidades quase deixaram de existir. Até que algumas coisas vão começar a mudar, que vai ser a segunda parte aí da Baixa Idade Média. Falamos somente da alta, desse período que vai do século V até o X. Agora, do 11 ao 15, nós vamos falar da Baixa Idade Média, beleza? Um abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau!